Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição do Democracia em Debate com o nosso convidado residente, o Dr. António Cunha, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto à Assembleia da República. Doutor, desculpe, hoje trazemos aqui alguns temas, o doutor traz-nos alguns temas relacionados com os últimos acontecimentos, digamos. Há uma questão que está em cima da mesa, que tem estado na ordem do dia, que é a questão do desconfinamento. O doutor tem aqui uma observação curiosa, todos à espera do desconfinamento. É mesmo isso que está a acontecer, doutor? Ora, boa noite, Miguel, boa noite aos nossos telespectadores. Sim, efetivamente é. Aliás, nós já a semana passada tínhamos aqui feito a afirmação de que os portugueses já estavam a desconfinar e depois os números vieram a testar essa realidade, tendo em conta as movimentações que se estavam a verificar e que, por exemplo, no passado sábado aumentaram. Agora, evidentemente que ninguém parece questionar a necessidade que o país tem em desconfinar, mas também é preciso ter a responsabilidade de fazer um desconfinamento gradual. E, portanto, por aquilo que nós sabemos até agora, até porque a reunião com o Infarmed ainda está a decorrer no momento em que estamos a gravar, portanto, há um grupo de peritos que diz que portanto, o país tem condições, reúne condições para condições de segurança, aliás, para desconfinar a partir do dia 15 de março. Portanto, há indicadores, dizem eles, principais e secundários, que devem ser tidos em conta na avaliação e controle da epidemia e, portanto, aconselham que e por isso estão a aconselhar o Governo que no próximo dia 15 de março, quando termina o atual estado de emergência, o país já estará numa condição mais confortável para começar, portanto, a reabrir. Também há peritos que dizem que pode haver ali uma exceção que tem a ver com o caso de Lisboa e Val do Tejo, e que se calhar não estão com indicadores tão bons para o desconfinamento, mas as restantes regiões do continente já atingiram patamares. Portanto, é evidente que isto haverá sempre críticas e pessoas descontentes. Agora, o que é facto é que há setores que, do meu ponto de vista, e também por aquilo que vou lendo e ouvindo, há setores que devem ser prioritários para o desconfinamento gradual. Logo à cabeça, portanto, estarão as escolas, depois cabeleireiros, comércio de bairro, depois também atividades ao ar livre, que não impliquem agrupamentos de muitas pessoas. Vamos ver que número é que vai sair e que vai ser permitido. Os restaurantes, portanto, aí as preocupações são efetivamente maiores, mas também não podemos ficar imunes à chegada do bom tempo e tendo em conta a manutenção dos baixos níveis de incidência, poderão abrir-se os espaços, nomeadamente as esplanadas. E, portanto, doutor, diga-me. Deixa-me só ir ao encontro daquilo que estava a dizer. O doutor falou em alguns setores, algumas atividades que é fundamental reabrirem já após o dia 15, até porque ainda não sabemos o que é que vai resultar da reunião de peritos que está a acontecer. Mas perguntava-lhe, e até porque na semana passada já houve, nas últimas semanas e na semana passada houve até inclusive uma manifestação na Avenida dos Aliados no Porto de vários atores ligados a diferentes setores de atividade, nomeadamente cabeleireiros, barbeiros, empresários ligados ao setor de ginásios, que reclamam uma reabertura imediata. Nota-se, doutor, efetivamente, e era aí que eu queria chegar, eu gostava de ouvir também sobre isso, nota-se efetivamente que há aqui uma preocupação crescente por parte de alguns setores e de alguns empresários que estão numa situação aflitiva, para que o Governo de alguma forma comece a apresentar um plano que lhes permita de alguma forma recuperarem aquilo que ainda é possível ser recuperado. Claramente, portanto, o prolongamento do confinamento está a ter custos demasiado pesados para alguns setores da nossa economia, eu referi a alguns, o Miguel, portanto, há outros que têm peso até na economia nacional, que é, por exemplo, o transporte de turistas, que também se queixa que está a ser marginalizado pelo Governo. Aliás, creio que a Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros fala em quebras da receita na faturação
da ordem dos 80%. Portanto, isto é um confinamento que está a ter um impacto brutal negativo no mercado de trabalho. E realmente, quer os ginásios, quer os cabeleireiros, quer os restaurantes, todos estão a sofrer e muito, porque não conseguem abrir, não conseguem fazer dinheiro, nem sequer para pagar as suas despesas. E como nós sabemos, as ajudas que o governo está a dar, por vezes, chegam tarde e às vezes quando chegam, se calhar já é tarde demais. E, portanto, vamos mesmo ter de começar a desconfinar, um desconfinamento pequeno, suave, limitado, Será faseado, não é, até doutor? porque isto é muito importante, também está a ser discutido na reunião do Infarmed, as mutações dos vírus vão tornar-se mais preocupantes quando as fronteiras reabrirem. E, portanto, e para isto é preciso uma atenção redobrada. E não nos podemos esquecer que no início da pandemia, portanto, foram detectadas cerca de 277 introduções do vírus em Portugal, a maior parte vindo do Reino Unido, de Espanha, de França e Itália, porque devido às ligações turísticas, principalmente, mas também das relações comerciais, empresários, etc. Portanto, isto vai voltar a acontecer. E estamos todos a desconfinar, nós e os outros, não é? E as variantes continuam a circular e há outras variantes que vão aparecer, não é? E podem ser, segundo os técnicos, potencialmente mais gravosas porque a população vai ganhando imunidade e é natural que os vírus atinjam essas mutações. Portanto, é preciso uma atenção redobrada e muito eficaz no controle de fronteiras. E, portanto, acho que o governo aqui, neste caso, vai ter que tomar uma decisão, não diria de força, mas de uma posição eficaz no sentido de se controlar quem entra no nosso país, porque quem entra e quem sai, porque este confinamento, como já dissemos, está a ter um impacto brutal negativo no mercado de trabalho. Se nós não se descontrolarmos de todas as entradas e saídas, podemos perder o turismo também. E, portanto, há o desconfinamento, há um desconfinamento, e a Sra. Ministra também já o disse, que exige muita testagem. E, portanto, eu espero que o Governo tome medidas para que essa testagem seja feita também no controle aeroportuário. Doutor Valina. Deixe-me só dizer aqui uma Sim, coisa, sim. Miguel. Relativamente à testagem, é curioso aqui que a Sra. Ministra da Saúde garantiu há cerca de 3 semanas que iam avançar os testes em massa, portanto, mas até agora ainda não há qualquer plano conhecido. E a Ministra continua a afirmar que a estratégia está a ser preparada, mas o que é facto é que nem sequer teve ainda início. Agora eu pergunto, será porque os testes rápidos não permitem a tal monitorização das novas variantes do SARS-CoV-2? Porque a testagem massiva vai passar pela utilização dos testes rápidos, sem dúvida Exatamente. nenhuma. Portanto, agora, há também uma outra coisa, que é o chamado teste RT-PCR, que permite, esse sim, fazer uma pesquisa genética de novas variantes. E o que é que os especialistas nos estão a dizer? Avisam que é preciso ter isso em conta. E, portanto, e também sublinham ainda que é preciso aumentar a testagem através dos testes PCR e não apenas através dos testes rápidos. Portanto, doutor, falou na testagem, deixe-me voltar aí à sua deixa, falou na testagem, falou nas escolas. O Governo anunciou ontem, com o Conselho de Ministros eletrónico, precisamente este domingo, a aquisição de serviços de realização de testes rápidos, portanto, num montante superior a 19 milhões de euros. Isto é, efetivamente, já um prenúncio de que o reabrir em número significativo de estabelecimentos poderá estar para breve. Portanto, há uma previsão, ainda não tive notícia sobre isso, mas em princípio, a partir daqui a uma semana, do dia 15, as escolas reabrirão até ao primeiro ciclo, ou seja, até ao quarto ano. Provavelmente os níveis de ensino até ao ensino secundário poderão
só voltar à escola a partir da Páscoa, portanto, a partir do dia 5 de abril. Vamos ver. Portanto, o que é facto é que esse desconfinamento e o desconfinamento, ou melhor, com o regresso às aulas, tudo isso exige campanhas de testes rápidos e o Governo considera que isso só deve ser feito, imagine-se, no ensino público. Ou seja, o Conselho de Ministros da semana passada, como o Miguel referiu, que foi online, aprovou no valor de quase 20 milhões de euros, são 19 milhões e 800 mil euros, mais coisa, menos coisa, a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigênio para serem aplicados nos estabelecimentos de ensino, de educação e ensino públicos. E também nas respostas sociais de apoio à infância do setor social e solidário. Ora bem, repara uma coisa, já não é a primeira vez que o Governo tem uma decisão que mostra a forma como olha para o ensino privado. Aliás, nós fizemos aqui um exercício de memória, como eu costumo dizer, todos nos lembramos como é que foi a proibição do ensino à distância por parte das escolas privadas, logo no início deste confinamento. Isto apenas porque o Governo não cumpriu a promessa de equipar famílias e escolas com os computadores. Ora bem, e depois, a vergonha das vergonhas, perante a pressão mediática, António Costa e Tiago Brandão Rodrigues lá vieram dizer que tinha sido um equívoco e que nunca tal foi decidido. Ora bem, temos hoje, e tivemos aqui pela decisão do Conselho de Ministros, não é? Isto é gravíssimo, que afinal o Governo não olha com bons olhos para o ensino privado, como se quem o ensino privado fossem as pessoas mais ricas do país. Isto é falso. Há pessoas de classe média baixa que fazem sacrifícios brutais ao mês para colocarem os seus filhos, ou o seu filho, ou os seus filhos, no ensino privado. Agora, reparem, portanto, o Governo pensará, ou pensa que esta testagem, estes testes rápidos, só são necessários nas escolas públicas e que nas escolas privadas não é problema nenhum para quem lá anda, de alunos, pais, etc. Doutor, portanto, estamos aqui. Meu amigo, a pandemia é um problema grave de saúde pública. E aqui o público é entendido como todos, afeta-nos a todos, desde logo alunos, professores, funcionários, etc. Independentemente do regime de ensino. O Estado não pode discriminar os cidadãos quanto à adoção de medidas de proteção e prevenção da doença. Estamos aqui Aliás, para. bem também como do controle e resposta às ameaças de risco de saúde pública. Então, quer dizer, isto é uma coisa impressionante. Repara, e faço agora aqui uma questão. E se as escolas privadas não comprarem testes rápidos? O que é que vai fazer o Governo? Manda-as fechar? Ou vai, como alguém disse, ou já li alguns, ou vai ordenar uma espécie de cordão sanitário a essas escolas? Ou vai manter aqueles alunos e professores em confinamento e com ensino à distância? E mais uma outra coisa. E as famílias que têm alunos no público e no privado? Como é que vai ser? Ora bem, se Muito nós bem. considerarmos a testagem como fundamental para o regresso a alguma normalidade, sinceramente, como o vírus não distingue as pessoas em função da sua opção educativa, esta discriminação negativa para com as escolas privadas, oh, Miguel, desculpa, eu peço desculpa por estar a dizer, mas é vergonhosa e é perigosa. O Na sua Governo opinião, está doutor, deliberadamente, isto é gravíssimo, num Estado de Direito, a discriminar crianças, jovens, professores, funcionários, em função da escola em questão. Isto é acha que uma há aqui questão alguma questão, educativa, é uma questão de doutor? saúde pública. Doutor, Repara acha que há uma aqui alguma coisa, questão está ideológica? a excluir uma população escolar de cerca de 110 mil pessoas. Isto é vergonhoso. Doutor, estava-lhe a perguntar se acha que há aqui alguma questão ideológica da parte do Governo relativamente a este dossiê, a esta matéria. Miguel, só pode, mas é assim, mas o vírus não se combate com ideologia. O vírus e a doença, a Covid-19, combate-se com medidas concretas, independentemente se é para o público, se é para o privado.
Isto, como eu disse há pouco, já não é a primeira vez, já aconteceu isto relativamente à diferença entre médicos do setor privado e médicos do setor público, entre enfermeiros do setor privado e enfermeiros do setor público. Portanto, isto para mim quer dizer, nós não temos dois países, um privado e o outro público. Eles complementam-se. E se complementam, não é? Portanto, nós não podemos discriminar uma das partes, como é óbvio, até porque todos nós, quer do público, quer do privado, somos contribuintes líquidos. E quando eu digo contribuintes líquidos, somos cidadãos de pleno direito deste país. Portanto, eu não posso admitir viver num país em que o meu governo, não é, discrimina crianças e jovens e professores e funcionários consoante a escola em que estejam a frequentar. Portanto, isto é Doutor, inadmissível. acredita que o governo possa recuar nesta questão? Miguel, vai ter que recuar. Aliás, o PST ainda hoje já apresentou um diploma no sentido de questionar o governo sobre o porquê disto. Portanto, e nós não podemos admitir isto. Não podemos admitir. Questões ideológicas, porquê? Por causa de sobrevivência do próprio governo à custa de quem? Do PCP. Quer dizer, isto para mim é impensável. É impensável. E no que diz respeito a isto, este governo, já não é a primeira vez, está a passar das marcas. Completamente. Portanto, Doutor, nós temos que combater este tipo de pensamento retrógrado. Carambas, afinal de contas, não é o setor privado que nos sustenta a todos. Quem é que paga impostos para sustentar o setor público? É o privado. muito bem, doutor. Fica Nós, aqui a sua nós, posição. nós não podemos olhar para isto de uma maneira enviesada. Ou seja, quando o privado interessa, muito bem. Quando não interessa, chapéu. Não pode ser. Até porque esta é uma questão nuclear. É assim, não é, doutor? Diga. Até porque, e partindo daquilo que disse, até porque esta é uma questão nuclear. Estamos a falar de uma questão nuclear. Claro, é uma questão nuclear, é de saúde pública. Quer dizer, sinceramente, eu não sei, com tantos ministros lá dentro, não é? No Conselho de Ministros, mais equipas, etc. Temos o maior governo da nossa República, de todos os tempos, desde o 25 de Abril, e não há ali uma cabeça pensante que reflita sobre isto e faça ver a António Costa que isto é um erro tremendo. É vergonhoso isto. Não pode ser. Doutor, deixe-me abordar aqui um outro tópico que o doutor também nos traz. Hoje a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional Norte está reunida com alguns deputados da região Norte. O doutor, inclusive, esteve participou há instantes nessa reunião. Doutor, esta reunião surge em que contexto? Bom, antes de mais nada, deixe-me só dar-lhe aqui nota de que isto é um primeiro encontro, não é? Ao que parece, é desejo do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Regional do Norte, por acaso tem o mesmo nome que eu, António Cunha, portanto, quer repetir, não é? Quer fazer este tipo de reuniões e esta teve em cima da mesa a estratégia para a gestão dos fundos europeus e a gestão do plano de recuperação e resiliência, como disse há pouco, tem estes encontros, estas reuniões, é objetivo da direção da CCDRN que passe a ter uma realização regular, com o objetivo de partilhar informações relevantes com os representantes das populações no Parlamento. Neste caso, os deputados, que é para ajudar a criar pontos de diálogo em matérias de interesse regional. E, portanto, nesta primeira reunião, o que analisou-se a definição a definição de um novo ciclo na política de coesão da União Europeia para o horizonte 2021-2027 e, portanto, obviamente, também com a definição de novas estratégias para a aplicação da chamada bazuca, não só a bazuca, mas também o quadro financeiro plurianual e, obviamente, o plano de recuperação e resiliência. E, no fundo, aquilo que nos foi apresentado para a nossa estratégia regional, chamado Norte 2030,
tem cinco grandes objetivos. O primeiro é a intensificação tecnológica, de base produtiva regional, a valorização dos recursos no território. Depois, muito importante para nós, é o que diz respeito a isto, aqui o grande objetivo número 3, que é a competitividade internacional, ou seja, melhorar o nosso posicionamento competitivo à escala global. Depois, o quarto objetivo é a sustentabilidade territorial, nomeadamente a consolidação e a sustentabilidade do sistema urbano policêntrico. E depois, no fim, também, apesar de ser o último, não menos importante, que é a chamada empregabilidade, que é a promoção que tem como objetivo promover a empregabilidade de públicos nos territórios-alvo. Portanto, é evidente que as CCDR, não só a nossa, mas todas as outras, vão reclamando algum poder e, nesse sentido, a CCDRN, portanto aqui a nossa, a do Norte, vai propor um modelo de governação multinível, que passa desde o nível, portanto, o nível local, depois passa para um nível intermédio, que tem a ver com, que é o chamado nível regional das NUT2, e depois até acima o nível nacional. Portanto, a nível local estarão, obviamente, os municípios. A nível regional, as NUTS2, temos as entidades intermunicipais, temos as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, e estas duas entidades, quer a CCDR, quer as entidades intermunicipais, digamos que convergem para uma espécie de conselho de coordenação intersetorial, que depois vai comunicar diretamente com os setores da administração central. A nível nacional, obviamente, temos a tutela e temos, portanto, a chamada Comissão Interministerial de Coordenação. E, portanto, é um modelo de governação multinível. Há uma proposta, que, como eu disse há pouco, a inclusão das entidades intermunicipais. Digamos, também muito importante é institucionalizar na governação a forma de dirimir eventuais e legítimos interesses conflituantes de municípios, de entidades intermunicipais e outros atores regionais e nacionais. E, portanto, no fundo, dizer que há muitos desafios que vêm aí, que é, nomeadamente, o descentralizar e desconcentrar a programação e a gestão da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, Doutor, eu gostava de garantindo, ouvir. assim, que a participação relevante do Norte, ou seja, da nossa região. Deixe-me só ir ao encontro daquilo que acabou mesmo agora de dizer, doutor. Recentemente, isto a propósito do Plano de Recuperação e Resiliência, a Comissão Permanente do Conselho Regional Norte veio reclamar de alguma forma para o Norte, veio reclamar para o Norte um papel mais interventivo, precisamente na questão da gestão e aplicação desses fundos. É uma decisão acertada, na sua opinião? Eu creio que sim, sem dúvida nenhuma. Isto, quando tudo se decide a nível central, então para que é que nós temos as CCDRs? E eu lembro que no passado dia 28 de fevereiro houve uma deliberação da Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte que, digamos que consubstancia a chamada participação na consulta pública do PRR. Portanto, e aí o que se pretendeu é ver reconhecido o papel incontornável da região norte na aplicação e execução deste importante instrumento de recuperação e resiliência económica e social nacional. Principalmente através de uma aplicação regional dos fundos desse plano de recuperação e resiliência convergente com os critérios que presidiram à repartição dos recursos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu pelos Estados-membros da União. E, portanto, nós temos de contribuir não apenas para a correção dos constrangimentos conjunturais, mas também ver quais são as assimetrias no contexto nacional e intra-regional. E aí o Norte, nós não podemos ser só contribuintes líquidos para o nosso PIB. Nós temos que também fazer força, e temos aqui muito, muito poder de trabalho na nossa região,
temos que dizer aos senhores de Lisboa que os fundos têm que ser distribuídos no todo nacional equitativamente. Não é igualitariamente, mas equitativamente. E, portanto, nós queremos, efetivamente, que o Governo descentralize, digamos, essa implementação do PRR através das CCDRs, não é? E também das entidades intermunicipais. Isto para quê? Para garantir aqui um equilíbrio territorial na sua aplicação. Muito bem. Portanto, Estamos a falar, doutor, no fundo, é de um novo, digamos, um previsto, modelo de cogestão, não é? Descentralizada. Perguntava-lhe, doutor, estamos a falar, digamos, no fundo, e defende também este modelo, um modelo de cogestão descentralizada. Sim, repara uma coisa, Miguel, se na nossa região vão ser aplicadas verbas no valor de quase 8 mil milhões de euros, não é? Essas verbas, elas têm que ser, essa aplicação tem que ser descentralizada. É muito dinheiro para ser executado em tão pouco tempo e, portanto, nós pretendemos que haja autorização, haja descentralização para digamos, a implementação e para a execução dessas verbas. E por isso é muito importante, não só que a CCDR, neste caso a nossa, do Norte, reúna com os deputados, mas também, e eu sei que isso irá acontecer, portanto, vai haver encontros com outras instituições, com empresários, com personalidades da nossa região, digamos, para encontrar aqui uma base de envolvimento nas principais políticas e nos dossiês que a CCDRN vai ter que tratar e trabalhar. Portanto, acho que estamos a começar bem naquilo que diz respeito aqui à CCDRN, no sentido, e aí andou bem o Sr. Presidente, António Cunha, no sentido de agregar e congregar as pessoas à volta de um projeto para este período de programação entre 2021 e 2027, Miguel. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-lhe uma vez mais. Só dar aqui uma pequenina nota muito rápida, porque pronto, no dia que estamos a gravar, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e dar aqui um grande bem-aja a todas as mulheres, porque sem elas nós também, se calhar, não estaríamos aqui. Principalmente às nossas mães, para quem as tem. Infelizmente eu já não tenho a minha, mas não é Dia da Mãe, é Dia Internacional da Mulher, e nós, quando falamos de mulher, o nosso polo norteador são as nossas mães. Portanto, um grande bem-aja para todas as mulheres deste país e do mundo. Doutor, ficam as suas observações finais. Agradeço-lhe uma vez mais os seus comentários relativamente àquilo que são os assuntos que, de alguma forma, marcam a agenda mediática e não só. Doutor, uma vez mais agradeço. Muito obrigado, Miguel. Agradeço aos nossos telespectadores, obrigado pela preferência e o resto uma boa semana. Obrigado e boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.